Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amigos, que bom estar com você aqui. Quero te dar as boas-vindas. Geralmente nesse horário nós temos aqui nesse local o culto Biuan, que é o culto da nossa juventude. Eu estou aqui todo sábado. Essa galera está aqui ministrando todo sábado também. E quando você estiver pelo Rio de Janeiro, vai ser um prazer te receber. Eu sou o Pedro Vux, sou pastor, atualmente líder da juventude da Igreja Batista Atitude. Nós temos uma estrutura global espalhada pelo planeta Terra. E a partir da sede nós desenvolvemos essa liderança para a glória de Jesus. Eu quero aqui, de uma forma ampla, agradecer todo o nosso time de liderança envolvido nisso. Talvez se eu falasse o nome de vocês ia me esquecer de alguém, mas às vezes vocês elogiam, agradecem ao Vux, eu sei, mas talvez seja porque vocês não conhecem os outros líderes que são tão melhores que eu. Então, todas as vezes que vocês lembrarem de mim ou da Pérsia, minha esposa, lembre-se, por favor, das pessoas que caminham do nosso lado, que servem essa igreja com tanta excelência, com tanto amor, que fizeram isso com tanto carinho para vocês. Eu queria pedir, se você conseguir, dê um forte aplauso para todos esses voluntários envolvidos aqui. Glória a Jesus. Parabéns, 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 parabéns. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Quero ser breve aqui, quero trazer alguns dados, algumas direções. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 14. A versão que eu vou ler aqui é a NVI. Está escrito: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Só até aqui. Bom, quero falar sobre permanecer no ministério. Eu tenho 37 anos, no próximo dia 3 eu completo 38 anos, e já mais do que metade da minha vida estou servindo em tempo integral no ministério. Eu e a minha casa, de fato, servimos ao Senhor. Lideramos juventude já há algum tempo e isso é uma bênção. Quero falar sobre isso, sobre liderança de juventudes. Sei que pode parecer que é pouco para alguns. Às vezes você chega para alguém e aquela pessoa diz: eu estou liderando, mas estou pensando em algo. Parece que a liderança de juventude é só um trampolim para chegar em algum outro lugar. Parece que já começamos a liderar pensando em sair daquele lugar o quanto antes. Parece que é sempre menor do que pastorear igreja, do que plantar igreja, do que fazer qualquer outra coisa. Converso com alguns líderes que logo quando começam a liderar, eles já estão pensando em assumir algo maior do que a juventude. Eu não quero questionar os seus sonhos. O único ponto é: por que não entregar o melhor para aquilo que o Senhor lhe confiou no momento? A verdade é que às vezes já começamos a liderar pensando em entregar o melhor na próxima etapa. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Parece que vai ser só uma fase da nossa vida, onde nós vamos lidar com algumas pessoas que tratamos como problemáticas e depois nós vamos deixar isso para lá, porque vai aparecer algo maior. E aqui eu quero usar esse texto para ilustrar o que muitos vivem. Às vezes nós queremos atrair a multidão, mas nós não estamos dispostos a alimentá-las. Às vezes nós estamos satisfeitos com o culto cheio, porque o jovem está vindo, o adolescente está vindo, mas na hora de alimentar nós falamos: deixa eu procurar comida em outro lugar. Eu só quero
desfrutar do aglomerado, só quero desfrutar desse amontoado de pessoas, mas na hora de cuidar eu falo, manda para o povoado aqui, nós não temos comida para eles, nós temos comida para nós. É o que os discípulos estão dizendo, para eles nós não temos comida, nós temos alguma coisa aqui que dá para a liderança. A questão é que, para desfrutar do milagre, eu tenho que compartilhar o alimento que eu acho que é meu. E só a partir daquele momento a multiplicação se torna possível, porque o que eu tenho na minha mão eu disponibilizo para alguém que antes eu não queria nem alimentar. Acredito que a constância em liderar é o que vai nos permitir desfrutar milagres na nossa liderança. Quantos aqui lideram há mais de 6 anos de juventude? Levante a mão. Vamos lá. Quantos lideram há mais de 10 anos aqui? Levante a mão. Vamos lá. Quantos aqui lideram há mais de 3 anos de juventude? Levante a mão. Levante a mão, há mais de 3 anos liderando, por favor. Quantos estão liderando há 2 anos? Levante a mão, por favor. Por favor, levante a mão. Quantos têm 1 ano liderando? Levante a mão, onde você estiver. Levante a mão, pode levantar a mão. Nós temos um público aqui muito mesclado. E talvez você não esteja entendendo o que acontece quando você permanece liderando. Eu tenho alguns dados de algumas pesquisas que eu fiz com as nossas igrejas, Atitude, e cheguei à conclusão, a partir desses dados, que vou transmitir para vocês. Nós temos, em média, geral, líderes que estão liderando há 17 meses. Mais da metade dos líderes está no seu primeiro ano liderando. E esses líderes que estão liderando no primeiro ano, eles geralmente não conseguem engajar voluntários, porque eles ainda estão aprendendo a liderar. Então, o primeiro ano e meio, geralmente é um ano mais difícil mesmo. É um ano onde nós estamos abrindo o nosso coração, é um ano onde nós estamos lidando com questionamentos, é um ano onde nós estamos lidando com algumas dúvidas, até mesmo nós. E aí é difícil enganjar uma equipe. Então, amigos, o que nós chegamos à conclusão aqui é que entre 1 e 2 anos é quando nós começamos a ter um maior número de voluntários, porque é o momento onde as pessoas começam a acreditar que você ama elas de verdade. É o momento que elas começam a acreditar que aquilo não é uma aventura para você. É o momento que elas começam a acreditar que aquilo não é uma oportunidade para você. É o momento que elas começam a acreditar que você não está ali para conseguir mais agenda, que você não está ali para participar de conferência, que você não está ali só para ir num lugar e outro, mas que você está ali para se doar por elas. É o momento que elas começam a entender que você não manda elas comprar comida, mas você dá comida para elas. Então é importante enfrentar o primeiro ano, é importante ter uma ideia de crescimento na liderança, porque, caso contrário, nós vamos lidar com o desânimo do nosso time. Caso contrário, as pessoas vão perceber em nós que nós estamos ali de passagem, não vamos entregar aquilo para elas. Imagina só, se todas as vezes que eu tiver uma reunião com os meus voluntários, eu falar, olha, estou com vocês aqui, mas qualquer coisa que aparecer, eu estou indo embora. Qualquer oportunidade que tiver, já era. Parece que eu estou oportunizando aquelas vidas que carecem de tantas dores, como foi dito aqui agora pela tarde. Que o Senhor Jesus nos leve para as nossas igrejas após o GIM 2026, tendo uma noção clara do que nós temos de frente ministerial para os próximos anos. Que o Senhor nos permita desfrutar de uma ideia clara de ministério, para poder entregar para essas pessoas exatamente o que nós temos no nosso coração. Nós entendemos aqui que quanto mais tempo de igreja, mais pessoas envolvidas no ministério. Então, quando eu perco a minha vontade de liderar antes desse primeiro ano, eu estou perdendo a possibilidade de desfrutar de milagres que só acontecem quando eu disponibilizo alimento para aquelas pessoas de verdade. Nós precisamos, amigos, de fato, ter uma ideia clara do que está acontecendo, se nós queremos passar um tempo ou se nós queremos entregar o nosso sangue para a juventude. A verdade, vamos ser sinceros,
com 38 anos, naturalmente eu já pensaria em outra coisa para a minha vida. A verdade é essa. E talvez você tenha a minha idade, você está achando assim, o que vai ser de mim? Eu vou liderar jovem para o resto da vida, eu vou fazer. É claro que talvez pensamos algumas outras coisas, eu confesso para vocês. Mas enquanto o Senhor não mostrar outra direção, que nós venhamos permanecer exatamente onde Ele quer que permaneçamos, entregando o nosso melhor, desfrutando dos melhores dias ministeriais que podemos viver, porque liderar juventude não te envergonha. Liderar juventude não te faz menos importante para o reino do que um pastor sênior. Liderar juventude não te descaracteriza como alguém intelectual, como alguém robusto na gestão, não te transforma em um líderzinho. Liderar juventude não é uma oportunidade, liderar juventude é um sim ao chamado de Deus. Não importa o quão problemático isso venha a ser, e sinceramente eu nem acho que isso é problemático. A verdade é que se sairmos daqui reproduzindo um discurso que liderar a juventude é problemático, os que vierem depois de nós vão querer ficar só 1 ou 2 anos lidando com problemas. Mas se nós sairmos daqui aceitando que o Senhor está nos entregando a possibilidade de pregar a palavra. Conversava com o pastor Tiago, enquanto a Pérsia ministrava aqui, o pastor Tiago me disse: Vux, que oportunidade linda nós temos para pregar. Nunca foi tão fácil pastorear. Por quê? Eu não preciso escolher uma fantasia para vir pregar todo dia. Eu não preciso escolher uma dancinha para vir pregar todo dia. Eu não preciso escolher uma alegoria para vir pregar todo dia. Basta eu pregar a palavra e as pessoas vão estar ouvindo a palavra. Nunca foi tão prazeroso ser pastor de juventude. E que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê humildade, para não nos perdermos na beleza da multidão e nos esquecermos que a multidão tem fome, mesmo perto da gente. Que o Senhor nos permita tirar o pão que está na nossa mochila, ainda que seja pouco, e colocar à disposição daqueles que têm menos que nós. Que o Senhor renove o nosso fôlego para liderar a juventude até que Ele volte. E talvez eu esteja falando para gente como eu, que se vê sim em condições de talvez viver um próximo passo, mas ainda não se vê em condições de dizer tchau para o estágio atual onde está. Nós temos muito o que fazer, porque toda geração tem a chance de marcar o mundo, essa é a nossa. Que o Senhor Jesus nos inspire, que o Senhor Jesus nos permita não só nos alegrarmos com as multidões que vão vir, mas permanecer ao lado das multidões. Quero finalizar dizendo que você não foi chamado para ser bombeiro, nada contra o bombeiro, mas aqui na praia, quando um bombeiro entra na água, sabe o que ele faz quando alguém está afogando? Ele só tira a pessoa da água e acabou, ele vai embora. Às vezes é o que nós achamos que temos que fazer, salvar alguém que está afogando e acabou. Cristo não nos chamou só para tirar da água quem está afogando. Ele nos chamou para tirar da água, trazer para a areia, entregar vestes novas, trazer para perto, conhecer o nome, colocar na mesa e compartilhar o nosso alimento. Que o Senhor levante aqui homens e mulheres que vão permanecer liderando, até que seja claro o próximo passo. Eu gostaria de orar por você. E talvez se você está pensando em uma transição, talvez se essa transição está mais ligada a uma geografia de oportunidade, talvez ela está ligada a um lugar que você foi e gostou. Fui em Paris, legalzão Paris, né? Fui na Escócia, legal a Escócia. Porto Alegre, legal Porto Alegre, não é? A verdade é que às vezes o nosso coração confunde a oportunidade de uma vida melhor com a oportunidade de morrer para Cristo. A questão não é se eu estou disposto a viver melhor em um lugar, a questão é se eu estou disposto a morrer naquele lugar pelo Evangelho de Cristo. E talvez se você tem dúvidas no seu coração sobre o próximo passo,
Eu gostaria de fazer uma oração por você. Fique de pé se você tem dúvidas sobre o próximo passo da sua vida ministerial. Fique de pé no seu lugar, sem nenhum ressentimento. Fique de pé. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu gostaria de orar por esses que estão se levantando. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, existem aqui homens e mulheres que precisam de uma direção clara de Ti. Existem aqui homens e mulheres que talvez estão ouvindo vozes diferentes da sua voz. Existem aqui homens e mulheres que talvez estão lidando com feridas que eu nem imagino quais são. Mas hoje o Senhor diz que se eles permanecerem, eles podem desfrutar de milagres como a multiplicação de pães. Eles podem desfrutar de milagres como curas, sinais e prodígios. Senhor, eu não sei para onde eles vão retornar depois desses dias, mas eu oro para que eles retornem ao lugar de intimidade contigo. Eu oro para que eles retornem ao lugar de ter um contato contigo. E eu oro para que todos que estão aqui colaborem para que o chamado de ninguém aqui seja diminuído. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.